Senhor presidente, eu gostaria hoje de falar a respeito de duas ações essa semana que foram muito importantes para mim, para a minha construção política, profissional, enfim. Ontem tive uma reunião com o presidente estadual do Conselho Regional de Contabilidade, do Rio, aqui do CRC, Samir Neme, que veio, a princípio, para iniciarmos as comemorações do Dia do Contador. O Dia do Contador foi instruído por mim através de lei aqui nessa casa, a Lei 3226 de 2020, onde a gente busca, com essa data, reconhecer a importância dos contadores, na sociedade, e em particular na sociedade valenciana. Para nós políticos, a gente só lembra muito assim, do contador, mas na época da campanha, porque uma campanha sem um bom contador, ela está fadada ao insucesso. Já vi casos e casos de candidatos bons com capacidade de serem eleitos que não foram avante, principalmente por não terem um bom contador ao lado, uma pessoa hábil a estar ali encarando os processos das prestações de contas de forma bem de acordo com a legislação. Então, em respeito, em reconhecimento e em forma de afirmação de que todo o meu trabalho está a favor dos contadores de Valença, nós criamos o Dia do Contador e fomos além, trouxemos o presidente aqui do CRC para com ele entregar na mão da secretária de Fazenda, que foi feito dentro da ACIVA, uma carta aberta de intenções que visa a melhoria da atividade do contador na cidade de Valença, mas também visa desburocratizar serviços, visa a mostrar a importância de que você tem um fluxo bom de processos administrativos dentro da prefeitura, você consegue fomentar emprego, você consegue melhorar a arrecadação do município, você consegue ter aí a classe tanto dos empresários quanto dos contadores mais simpáticas à administração pública, porque o que a gente vê hoje, infelizmente, é uma antipatia por parte desses profissionais com relação ao município, porque são burocracias que já poderiam ter sido ultrapassadas e que ainda não foram. Faço também reconhecimento que, desde essa primeira vinda do Samir aqui, ainda em 2020, a gente conseguiu avançar para o regime, que é o regime jurídico único, que foi assinado também aqui nessa casa e que hoje já vai ser impactado já na rotatividade dos processos administrativos da prefeitura, principalmente os de abertura de empresa, que eu acho que é hoje o mais importante que a gente pode ter no município, é melhorar a arrecadação, melhorar a receita e melhorar o fluxo de empregabilidade. Eu acho que com isso as coisas vão voltar ao rumo que a gente quer que a cidade tenha. E ainda nessa mesma batida, hoje passei uma tarde com o presidente da OAB Valença, o Dr. Tadeu Lasnô, que também fui para me comprometer com a classe, com todos os advogados de Valença, no sentido de criar o Dia do Advogado, que também merece todo o respeito, A nossa cidade ela vem de tradição de formação de bons advogados pela Faculdade de Direito de Valença, e a gente precisa reconhecer a força da advocacia valenciana. E com isso, fui ao presidente para que também pudéssemos não só ficar no reconhecimento formal através de um projeto de lei, mas que a gente pudesse avançar em inúmeras funções que podem ser adstritas à função da advocacia, e separamos alguns temas que são diretamente mais afetos, como a criação da Câmara Municipal de Mediação de Conflito e Resolução de Conflitos, que são instrumentos hoje modernos que a advocacia usa para evitar uma judicialização maior. Como não seria interessante ter uma Câmara de Conciliação dessa para administrar os conflitos de execução fiscal? Hoje o município de Valença tem mais de 20 milhões em execução fiscal parados na burocracia do judiciário, que poderiam ser enfrentados por uma dinâmica de mediação e de conciliação do contribuinte com a Fazenda Pública Municipal. Fui também para defender o atendimento especializado nos guichês, tanto para o contador quanto para o advogado, que isso não é um privilégio para esses profissionais, mas é você otimizar o tempo, inclusive do cidadão que está ali naquela fila. É mais ou menos a mesma leitura que você tem no banco hoje, quando você tem um guichê só de pessoa jurídica e o guichê da pessoa física. O guichê da pessoa jurídica, o cara chega com aquela pastinha
e fica horas ali para ser atendido no caixa, para pagar aquelas contas, aquela coisa toda. Se você cria esses 2 guichês, você aumenta o fluxo de pessoas atendidas dentro do município ali, dentro dos guichês, principalmente da tributação, e faz com que as coisas andem e o cidadão seja atendido de uma forma muito mais eficiente. Fomos além também, presidente, e já vamos protocolar, além da carta de intenção dos contadores, uma carta de intenção assinada pela OAB, vamos seguir até o Conselho Regional de Medicina e o Conselho da OAB, para que a gente possa extinguir a taxa de publicidade na cidade de Valença. Nós tivemos acesso a números que falam, Amaury, que a taxa de publicidade, em 95% ou mais dos processos, eles caem com recurso, Saulo. Porque, às vezes, é uma identificação do profissional liberal que o cara bota na porta do escritório e ele é penalizado com uma taxa de publicidade. Ele paga a mesma taxa de publicidade que paga a Casas Bahia com um baita de um letreiro ali. Então, existe uma discrepância e existe uma falta de inteligência e engenharia tributária no município que pode causar não a renúncia de receita, porque, primeiro, que essa receita já é uma receita baixa, né? E a renúncia de receita consiste em você tirar uma arrecadação e não colocar outra. Mas essa taxa ela pode ser deslocada no Código de Meio Ambiente, no capítulo de poluição visual, ela pode ser deslocada para outro tipo de arrecadação ser suprida ali, porque se 95% dela ela cai nos recursos, e os outros 5% o cara paga para não se aborrecer. Então, eu acho que esses avanços que vão ser feitos, e aí eu me coloco junto aos profissionais liberais, aos dentistas, aos advogados, aos contadores, aos fisioterapeutas, aos médicos que possuem seus escritórios, para que a gente possa criar mecanismos que facilitam a atividade desses profissionais liberais na cidade de Valença, né? Ainda falando na OAB, a gente já entrei em contato com o deputado federal Hugo Leal. O Hugo ficou de fazer uma intervenção junto ao presidente do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, para que a gente faça um esforço político. Vou até o deputado federal Luiz Antônio, com quem tem um trato pessoal e muito bom, para que também possa unir forças para que Valença não perca a justiça do trabalho itinerante, né? O doutor Tadeu hoje ficou de conversar com os outros presidentes da OAB aqui da região, mas a situação é muito difícil para a gente que vive da advocacia, quando a gente fala em perder as audiências trabalhistas que são feitas aqui na cidade de Valença e que vão migrar para a cidade de Barra do Piraí. Para a gente que é advogado, a gente ainda tem que levar testemunha e as partes, né? Então, isso não fica uma coisa que gera mais custo para o advogado, gera mais custo para o empregador, porque ele vai precisar também se deslocar de Valença para Barra do Piraí, e é uma intervenção que a gente tem essa necessidade, que a gente sabe que é uma coisa feita muito por cima. Então, acho que o deputado federal Luiz Antônio pode ajudar nessa demanda, o deputado federal Hugo Leal pode ajudar nessa demanda, outros vereadores e políticos que tiverem contatos com outros deputados federais que possam trabalhar nesse sentido. É importantíssimo que, nesse momento, a gente possa blindar uma atividade de um serviço essencial, como é a Justiça do Trabalho, na cidade de Valença. Então, tive essas 2 agendas essa semana e fico muito feliz em poder colocar meu trabalho a serviço da advocacia. Eu sou advogado há mais de 16 anos, minha vida foi forjada na advocacia, e o que me faz um homem melhor, um pai melhor, um vereador melhor, é o que está arraigado pelas forças da justiça na minha alma. Então, o que eu puder fazer, coloco meu trabalho à disposição. Por fim, presidente, queria também registrar aqui a passagem do Gugu, lá do São José das Palmeiras, né, criado com a gente lá no bairro, desejando aqui os meus sentimentos a toda a família aí e os amigos que vão experimentar essa saudade. Obrigado, boa noite.